Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. Um grande abraço, um grande beijinho a todos que nos assistem por toda a parte do mundo. Porque nós aqui no Manhãs TV, através da Curiacos TV, nós estamos um bocadinho por toda a parte, estamos em todo o Portugal através da Mel, Vodafone, Novo, nós. Cobrimos toda a Europa e o Norte de África pelo satélite Espaçat e pela Curiacos.com, chegamos literalmente de toda a parte. Portanto, onde quer que vocês nos estejam a ver, um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Nós estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, através destes meios que eu falei, para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos super interessantes, convidadas e convidados fantásticos, com temas espetaculares que nós gostamos de abordar aqui no Manhãs TV, para ter uma manhã bem passada, bem disposta e bem informativa, que é o que nós desejamos. Claro, se você quiser saber um bocadinho mais acerca do Manhãs TV, quem nós somos, mim, toda a equipa, dos projetos e convidados que nós já tivemos aqui, você pode ir ao nosso YouTube, onde nós já temos as nossas entrevistas por completo a serem colocadas para você rever e partilhar, conhecer um bocadinho quem são os convidados que nós recebemos aqui. Você vai ver que temos gente fantástica. E também pelas redes sociais, Facebook e o Instagram, nós temos também todas as informações disponibilizadas para você nesses meios, para que você possa saber mais novidades, saber tudo o que está acontecendo no Manhãs TV, quem serão os próximos convidados e até para você falar connosco. Eu queria muito mandar beijinhos, eu queria muito falar com vocês pelas redes sociais. Se você falar connosco, nós teremos todo o gosto, todo o prazer em poder responder e ter assim esta ligação. Hoje eu vou estar em desvantagem numérica, pronto, eu vou estar aqui com duas senhoras aqui no meu programa, no nosso programa de Manhãs TV, que são caras conhecidas, são senhoras muito simpáticas, estiveram cá de outra vez com um projeto que vocês se calhar já ouviram falar, uma associação que é o Semear Valores. Se não sabem, depois podem ver a outra entrevista que está no YouTube. Vou estar com a Mafalda Lobo e com a Kalpna Kirtikumar para falarmos acerca de alguns dos projetos que esta associação faz. É super voltado para as crianças, é super interessante e, claro, você vai gostar. Se quiser vir aqui ao Manhãs TV e também dar a conhecer o seu projeto, o seu trabalho, fale connosco, volta e não volta, está a passar contacto, telefone, Facebook e também o e-mail. Acho que é esses meios que você consegue nos entrar em contacto. E então, dito isto, eu vou estar à conversa com as minhas convidadas. Se você quiser vir conhecê-las, então fique connosco. Nós a seguir ao separador, mais 2 segundinhos e estamos aqui com elas. Até já! Já estamos de volta e tenho aqui comigo as minhas convidadas, as minhas amigas, né? A Kalpna e a Mafalda. Muito bom dia. Olá, bom Olá, dia. bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada novamente pelo convite. Nós aqui agradecemos e agradecemos por terem conseguido estar cá. A Kalpna também, que se perdeu lá com o GPS, não foi verdade? O GPS quis pegar uma rasteira, mas conseguiu estar aqui no Manhãs da TV. A gente, a última vez que estivemos juntos, foi ainda este ano, faz uns mesinhos, não é verdade? Foi. E foi um bom programa, tivemos aqui muitas gargalhadas, tivemos a conhecer o projeto Semear Valores e até há pouco tempo eu estive a ver a vossa entrevista que tivemos. Tiveram todas muito bem. Estava boa. Estava ótima, estava espetacular. Passámos. Porque aprovar que estão aqui de volta. Hoje nós vamos falar um bocadinho acerca do semear valor novamente, porque há sempre pessoas que estão a conhecer pela primeira vez, mas também vocês trazem sempre novidades, estão a trazer novidades aqui ao nosso programa. Em primeiro lugar, relembrar que no programa anterior a Mafalda teve-nos a contar que era advogada, mas chegou à ilustre idade dos 40 e sentiu que precisava de uma mudança, não é? A idade dos 40, qualquer coisa que precisamos de mudança. Eu estou a chegar aos 30, mas depois eu também sei que vai haver também uma mudança para mim, de certeza. Com certeza. E então decidiu fazer este projeto, não foi? Que foi o Semear Valores, que achei interessante que você não tinha nada elaborado, só sei que foi logo fazer o registro. Foi. Como sabe fazer essas coisas por causa da advocacia, Sim. foi logo registar o nome. Foi. E foi logo Semear Valores. Com muita fé. Sem conteúdo. Normalmente primeiro temos o conteúdo e depois é que vamos arranjar o nome. Eu comecei pelo fim. Espetáculo. Portanto, foi mesmo fora da caixa. Foi um salto de fé. Foi assim uma inspiração, uma conexão que eu acho que tive. Não tenho a certeza que tive com o outro lado, com a força do céu, eu chamo assim pelo menos. E eu tive muita... eu não sabia o que era, mas eu tive a clareza de que ia ser alguma coisa que ia existir e que ia ser importante. Se não fosse importante, eu não estava a receber esse chamamento, esse pedido, não é? E, portanto, aquilo que eu fiz foi, quando eu depois nessa noite fui dormir e acordei, lembro perfeitamente de ter às 4 da manhã acordar com o nome Semear Valores na minha cabeça, eu registrei logo no papel para não me esquecer e dias depois estava a registá-lo como marca e pronto, foi sim, uma coisa um bocadinho fora da caixa, mas
é, é a realidade. E hoje em dia, realmente, a Semear Valores, só fazendo aqui uma pequenina correção, juridicamente nós não somos uma associação, somos uma cooperativa, mas pronto, para as pessoas é indiferente. Nós tínhamos que escolher uma figura jurídica para nos constituirmos, e a cooperativa era aquilo que era mais adequado aos nossos objetivos. Portanto, a Semear Valores hoje em dia é uma cooperativa e trabalha nas áreas da formação, da educação, desenvolvemos recursos pedagógicos, damos formação a profissionais de educação, também já fizemos a famílias, e na altura as áreas que escolhi para dar forma a essa marca são hoje em dia as áreas com que realmente nós trabalhamos. Isto já foi há 8 anos, portanto acho que está tudo certo, está tudo alinhado e é seguir em frente. E a Kalpna, se não me engano, estava a tirar um mestrado na França, certo? Sim, também não, um mestrado. Sim, estava. E também sentiu que também precisava de participar em algo que fizesse alguma mudança. Exatamente. Eu, na altura, quando estava a tirar o mestrado, comecei a me interessar pela área da educação, e a minha tese de mestrado foi sobre a identidade dos professores. E eu já conhecia a Patrícia, dos tempos da faculdade, nós tirámos o curso na mesma faculdade, e, embora eu não falássemos há imenso tempo, encontrei-a nas redes sociais e entrei em contacto. Pronto, e depois... Também viu o crowdfunding, não foi? Exatamente. Depois, na altura, estavam a fazer o crowdfunding do jogo Crescer em Forças, que é um jogo sobre as 24 forças de caráter. Na altura, contribuí para a campanha, mas a minha grande vontade era mesmo perceber o projeto e juntar-me ao projeto de alguma maneira. Não sabia na altura o que é que seria esse juntar, mas pronto, entrei em contato com a Patrícia, tivemos uma conversa às 13 e surgiu a oportunidade, porque nesta figura jurídica da cooperativa são necessárias 3 pessoas. E então tudo se alinhou. Mais uma vez. Foi mais um feliz acaso. Espetacular. E pronto, e cá estamos. Portanto, a Patrícia hoje não pôde estar connosco, mandamos um beijinho muito grande para ela, já esteve no outro programa. Então, mas a Mafalda primeiro foi falar com a Patrícia, certo? Sim. Juntaram forças e depois a Kalpna conheceu este projeto através da Patrícia e então fizeram um cordão de 3 nós, né? Que dizem que é um triângulo mesmo. Não dá, exatamente, o cordão de 3 nós é difícil, super difícil de quebrar. Isto está a correr muito bem, o projeto. Mas para quem está a ouvir o Semear Valores, assim, umas palavras resumidas, o que é o Semear Valores, exatamente? Bem, nós É em relação a crianças. Em relação a crianças, sim. A nossa missão, nós definimos a nossa missão como contribuir para que as crianças cresçam com valores, vivam o seu potencial e desfrutem da vida. Portanto, é o máximo, não é? Que nós podemos resumir, será isto. Então, dentro destas três vontades, a contribuir para que as crianças cresçam com valores, vivam o seu potencial e desfrutem da vida, que no fundo é um florescimento que está aqui em causa. Nós procuramos desenvolver aquilo que são as formações para os adultos que cuidam dessas crianças e que lhes podem também passar tudo isto, mas também desenvolvemos os recursos diretamente para elas, que elas possam desfrutar de uma forma lúdica, possam aprender valores, possam praticá-los, possam interiorizá-los, possam também descobrir o potencial que têm através dos recursos que fazemos e acreditarem que são capazes de fazer muito mais do que provavelmente até pensam, não é? Então, através dos recursos e da formação, nós queremos levar a nossa missão. Se calhar daqui a uns anos encontraremos outra forma de o fazer, mas neste momento é o que nós temos em ação, digamos assim. Mas vocês abordam, lá está, a criança nos projetos como é que eu ia dizer, na formação de todo o material que vocês têm, na criação de todo o material que vocês têm para ajudar a criança na cidadania e no desenvolvimento da criança, vocês abordam de uma forma um pouco diferente, que tivemos a falar no outro programa. Se não me engano, foi a Mafalda que teve conhecimento ou de formação de psicologia positiva aplicada, certo? Sim. E também a Patrícia teve a dizer também, sim, que realmente isto são estudos científicos de que estas formas conseguimos motivar a criança e fazê-la crescer e se desenvolver e capacitar de uma forma muito mais impactante e positiva para a criança. Sim. Este projeto também tem esse cuidado. Sim, o nosso enquadramento científico do nosso trabalho
está ancorado na psicologia positiva. No fundo, é o estudo, é um ramo da psicologia que estuda os fatores e as condições que levam o ser humano a ter o seu funcionamento ótimo, ao florescimento, à felicidade, àquilo que faz a vida valer a pena. E, de facto, é um ramo da ciência que já está cada vez mais desenvolvido, estudado e investigado, e há variedíssimos temas, e nós pegámos em 2 temas que são amplamente estudados na psicologia positiva, que são as virtudes e as forças de caráter, que foi esse modelo que deu origem ao nosso jogo Crescer em Forças e ao livro do Yuki, que fala em 7 forças de caráter que nós todos temos. E depois também o outro tema que nós também gostamos muito de trabalhar é o mindset de crescimento, ou a atitude mental de crescimento. Há várias formas de traduzir isto para português. Em inglês, o original é Growth Mindset. Okay. Nós usamos mindset de crescimento, há quem chame mentalidade progressiva, atitude mental de crescimento. Há várias formas de traduzir isto, mas o mindset eu acho que é uma palavra que percebe-se o que é, não é? Não precisamos traduzir muito, porque se traduzirmos para mentalidade, se calhar fecha, e mindset se calhar até é muito mais abrangente. Sim, do que palavra mindset é mais aberta. Exato. Pronto, então nós adotámos para nós mindset de crescimento como a nomenclatura para levar este tema às crianças e aos adultos, não é? Que estão em contacto com elas. E esse até é um tema que é o tema estrela da Kalpna. Eu peguei mais nas virtudes e forças de caráter, e a Kalpna propôs desenvolver mais o mindset de crescimento, e daí ter novidades para contar. Foi a Kalpna que sugeriu também esse tópico do mindset de crescimento? Sim, do mindset de crescimento. Sim, acho que foi um bocadinho por todas, mas ela é que agarrou nisto para depois o operacionalizar lúdico, de forma lúdica, especialmente com este novo produto. A Kalpna tem formação em psicologia. Sim, certo? Sim. E além disso também coach. Sim, sim. Este tema do mindset de crescimento também foi um tema que eu encontrei durante o meu mestrado em França. E que me fascinou, não é? Este termo do growth mindset, que foi investigado por uma senhora, uma psicóloga também, americana, a Carol Dweck, que tem um livro, lá está, que se chama Mindset, não está exatamente. E tem muito a ver com o processo de aprendizagem nas crianças. É aplicável nas crianças, mas também nos adultos. E, portanto, ela distingue muito claramente o que é o mindset de crescimento do mindset fixo. Ou seja, eu no mindset fixo agarro muito às minhas crenças limitadoras, entendo a inteligência como algo que é permanente, que eu não consigo mudar. Acho que se não tenho jeito ou não sou bom em alguma coisa, que isso não vai mudar. E essa é uma atitude, é uma abordagem que todos nós temos, de uma ou de outra forma, numa ou noutra coisa. Todos nós acabamos por demonstrar em algum momento essa atitude. A grande vantagem é que podemos mudar essa atitude e torná-la numa atitude de crescimento, num mindset de crescimento, que acredita que com esforço, que com empenho, com pedir ajuda, com o aprender com os erros, somos capazes de melhorar e atingir os nossos objetivos. Claro que dá trabalho, claro que é preciso dedicar-nos, esforçar-nos, pensar em estratégias diferentes, termos a coragem de experimentar novos caminhos. Mas é isso que faz de nós alguém que é capaz de crescer, não é? De estar constantemente a evoluir. E também todos nós temos a mentalidade de crescimento numa ou noutra área da nossa vida. Certo. Quando falamos acerca da educação das crianças, nós costumamos dizer que é aquele ditado, não é? Que é pequenino que se torce pepino, não é? Mas há certas coisas que eles aprendem quando são pequenos que depois levam para a vida toda, e há certos momentos que, se não aprendem quando forem pequenos, que depois não conseguem mais. Acho que até há um estudo que uma vez alguém teve-me a mostrar, que uma criança, se ela não aprende, mesmo numa fase muito tenra de idade, já começar a puxar pelas palavras, as sílabas, e a falar, comunicar, quando crescer, depois já é tarde demais. A pessoa não consegue falar. Até há estudos de jovens que foram encontrados na selva, que sobreviveram na selva, incrível, parece educado por animais, parece aquele filme do Jungle Book, mas isso aconteceu mesmo. E por mais que puxassem, a pessoa está bem, fisicamente, psicologicamente, tudo bem, mas a pessoa não consegue falar. Até os dias de hoje não consegue. Porque há certas coisas que só aprendemos quando somos pequenos. Eu fico a pensar, caramba, eu sou pai, né? Tenho um filho de 2 anos, será que há certas coisas que, se eu não lhe der agora, mais à frente ele pode ter uma certa carência, quando falamos acerca de educação, em certas forças, em certas atitudes? Será que podemos considerar isso? Certas coisas que eles têm que absorver desde que têm a idade?
Bom, não é a minha especialidade, portanto vou falar do que conheço e dos estudos que li. Há certamente períodos críticos no desenvolvimento de uma criança, em que precisamente se algumas capacidades não são desenvolvidas ou estimuladas para o seu desenvolvimento, poderá eventualmente haver mais dificuldade no futuro para lá chegar, para chegar ao nível desejado. Mas, como digo, não sou especialista na matéria, não sei exatamente o que é que significa dar esse estímulo ou levar a esse desenvolvimento total. Eu acho que, e é o nosso tema, eu acho que os valores, por exemplo, é algo que se deve cultivar desde muito cedo, desde a tenra idade, desde o início, desde a infância, porque de facto tem impacto no bem-estar da criança, não é? Todos estes valores que nós abordamos, nomeadamente através do modelo das virtudes e das forças de caráter, quando começamos desde cedo a trabalhá-los nas crianças, a dar-lhes a linguagem para utilizar, para identificar em si, nos outros, de facto a verbalizar esses valores desde cedo, contribui de facto para o bem-estar delas e contribui para relações muito mais harmoniosas com os outros, para um clima positivo nos seus diferentes contextos, seja na escola, seja na família, seja no ambiente social. Esse sim, eu acho que é um tema que de certeza que tem um período crítico. E quanto mais cedo, melhor. E são esses benefícios que vocês querem trazer às crianças, através do semear valores. Lá está, semear valores. Valores, exatamente. Depois vão dar colheitas que vão trazer muitos benefícios a todas as crianças. Esperemos que sim. Claro. Fala-nos um bocadinho acerca das 24 forças de caráter. Então, todos nós somos uma combinação única e diferente de 24 forças de caráter. Entre elas, para não estarmos aqui a amassar ninguém, mas entre elas podemos dar alguns exemplos e são palavras que todos nós usamos no nosso dia-a-dia, como o amor, a criatividade, a bondade, o trabalho em equipa, a justiça, a liderança, o perdão, a honestidade, o humor também. Aliás, o José ganhou a medalha do humor. Eu ia para casa e ia relembrar. Ganhou a medalha do humor e a Sara ganhou da curiosidade, se não me engano. Sim. Agora não estou a relembrar, mas foi a da curiosidade. Portanto, são qualidades que todos nós temos em combinações e em doses diferentes. Já agora, se quem nos está a ouvir, se ficar curioso com o seu próprio perfil de forças, como é que pode saber qual é que é, existe um site, viacharacter.org. Basta entrar no site, faz o registro, tem que fazer o registro da sua conta com os seus dados pessoais e depois é só responder a um questionário de 120 perguntas, mais ou menos 15 minutos, será necessário para fazer esse questionário. Pode até escolher a língua com que quer ler o questionário, porque normalmente ele aparece em inglês, mas pode escolher a língua português, por exemplo, responder e depois no fim aparece então o perfil de forças da primeira até à 24ª, sendo que as primeiras são consideradas pela psicologia positiva as nossas forças de assinatura, que são aquelas forças que melhor nos caracterizam, que nos energizam, que falam sobre o nosso eu autêntico. Isto sou mesmo eu. Quando eu vejo aquelas primeiras 5 a 8 forças, eu olho para aquilo e vejo, isto sou mesmo eu. Por exemplo, uma das forças que me aparece no princípio é a criatividade, a outra é a espiritualidade, a outra é a apreciação da beleza e, de facto, são coisas que eu uso diariamente, muitas vezes sem dar conta, mas que fazem parte do meu eu e que me caracterizam. Portanto, eu acho que é um exercício muito interessante, é uma forma de nos conhecermos ainda melhor. É outra ferramenta, Sim. Como é óbvio, há muitas, esta é mais uma. E é acessível a toda a gente, basta ir ao site. E também a partir entre os 10 e os 17 anos, os jovens também podem fazer, têm um questionário apropriado com perguntas adequadas a esta idade e podem também fazê-lo. Eu acho que é interessante ter essas ferramentas e essas formas de autoconhecimento e conhecimento não só para com nós próprios, mas também com o próximo, porque isso gera uma certa empatia, não é? Também. Por exemplo, fica a pensar as crianças, aquele rapaz está sempre a fazer piadas e depois mas é mesmo dele assim, Sim, ele é uma pessoa muito voltada para o humor. Isso é bom, e é bom valorizar isso. Sim, porque às vezes a pessoa fica chateado, mas a pessoa não faz por mal, é dela, de caráter, da essência. Claro que sim. E acaba por gerar uma empatia. Isso também deve influenciar bastante no processo de relacionamentos, amizades, o que isso sabemos que hoje em dia relacionamentos é super importante. Super importante. Para qualquer fase na vida, não é? Para gerar família, para ter uma empresa com montes de funcionários, seja para o que for. Sim. É algo super importante. Super importante. E eu acho que quando falamos destas coisas, eu fico a pensar, realmente é bom se conhecermos um bocadinho nós próprios e de que é que a pessoa é, o caráter da pessoa, para também nos sabermos ajustar. Acho que quando você esteve a falar da primeira vez das forças de caráter, há pessoas que são humor, há pessoas que são sensacionais, e pensei, realmente é super
É uma matéria super interessante. É muito giro. Quando você começou a Cálpena também, ao entrar neste projeto também, já tinha um pouco de conhecimento destas forças. Sim, sem dúvida. Mas para a Mafalda foi mais uma novidade. Para mim foi completamente novidade, porque eu vim do deserto. Como é que foi para si quando começou a entrar neste mundo dos tribunais, da psicologia positiva? Onde eu não podia exercer a minha criatividade, onde eu sentia uma grande vontade de escrever e a coisa não saía, não é? Portanto, vir para esta área e conhecer este tema para mim foi uma lufada de ar fresco. E papéis jurídicos não são assim lá muito bonitos esperança, de se ver também, né? uma esperança para mim, não. Mas em relação às relações, não é, que estávamos a falar há bocadinho, uma das vantagens que nós percebemos através da avaliação que fizemos do primeiro projeto piloto foi precisamente que após um ano letivo de trabalho com este tema, as crianças melhoraram os relacionamentos entre si, portanto aumentaram os comportamentos de entreajuda. E isso era no grupo experimental, portanto dentro das turmas onde correu o projeto. Paralelamente, nós também fizemos uma avaliação noutra escola onde não decorreu este projeto, chamado Grupo de Comparação, e onde esta melhoria não aconteceu. Portanto, a nossa primeira experiência com o projeto piloto mostrou-nos que há de facto um impacto na relação entre pares e, aliás, esse era um dos problemas mais apontados por quem lida diariamente com crianças do primeiro ciclo, que foi o contexto onde nós trabalhámos. Foi dos 6 aos 10? Foi dos 6 aos 10, sim. E a relação entre pares era realmente uma das coisas mais importantes de estimular e de não resolver, mas pelo menos de estimular e de melhorar. E teve impacto, sim. Foi espetacular perceber que teve um bom resultado. Faz diferença, sim. Que tem o seu impacto. Tem Porque que isto ser nós estamos continuado. a falar são dados científicos, são comprovados, Sim. vários especialistas. Sim. Se calhar nas escolas e mesmo nas famílias é que não temos tanta formação sobre estas matérias e saber como aplicar no dia-a-dia. Eu andei na escola durante um tempo e nunca ninguém me ensinou nada destas coisas. Pois não, claro. Então é estas coisas que eu fiz, quando eu penso no semear valores, eu penso mesmo, é algo que realmente vale a pena, porque nunca ninguém nos ensina estas coisas e isto realmente faz a diferença na comparação sentido. que vocês puderam ver. Mas o mundo está a mudar e nós precisamos felizmente, não é? Para umas coisas parece que estamos a piorar, mas eu acho que ainda há muitas coisas que estamos a evoluir para o bom caminho e, nomeadamente, darmos aqui estes caminhos para aumentar a nossa consciência de quem é que nós somos, do potencial que temos, daquilo que podemos fazer por nós e pelos outros e pelo mundo. Eu acho que isso se começa a estimular desde cedo. Quanto mais cedo, melhor, não é? Você e também a Cálpena, quando decidiram ingressar neste projeto, é porque queriam algo diferente em que pudessem contribuir de alguma forma para a sociedade, nomeadamente para as crianças. Portanto, eu acho que o sentimento é bastante bom e agradável porque sentem que estão a conseguir fazer isso. Nós sentimos que estamos no caminho. Acho que nós ainda temos um grande caminho para percorrer. Programas como o vosso, para nós, são fundamentais para nos ajudarem a divulgar aquilo que fazemos, para chegarmos mais longe, para espalharmos a palavra, para nos expandirmos. E temos um caminho grande pela frente. Estamos longe ainda de estar onde gostávamos, não é? Mas estamos no caminho e estamos a fazê-lo de uma forma sólida, alicerçada, quanto a nós bem alicerçada. Às vezes é lenta, mas pronto, faz parte. Porque nem sempre tem que ser depressa para ser bem, não é? Claro. Portanto, vamos aproveitar para falar alguns dos projetos que vocês já tiveram e alguns ainda têm. Por exemplo, nós temos aqui tivemos a falar acerca dos crachás, que falava das 24 forças de caráter. As medalhas. As medalhas, exatamente. Sim. Que consiste na escola, como é que isso se aplica? Então, os professores podem adquirir esse material? Os professores podem adquirir, professores ou pais também. Há muitos pais que compram as medalhas Crescer em Forças através do nosso site. É um produto digital, custa 4,90€, é um produto com preço até acessível, pensamos nós. É um produto digital, a pessoa descarrega, imprime, são as 24 forças em medalhas, não é? Com as ilustrações que também vêm nas cartas, e pode ser usada tanto em contexto escolar como em familiar. E a situação pode ser tão simples como esta. Vou, por exemplo, um exemplo clássico numa sala de aula. Uma criança que normalmente tem dificuldades em persistir num problema de matemática ou numa outra coisa qualquer, numa atividade do seu dia. Uma das nossas forças de caráter é a persistência. E por que não estimular
que essa criança não desista e que prossiga nessa tarefa, que peça ajuda, claro que sim, mas que não deixe as coisas a meio. E ela, ao fazer, está a treinar, está a pôr em prática a sua persistência, não é? Então, por que não o professor, porque estamos a falar em contexto escolar, lhe oferecer a medalha da persistência precisamente para reconhecer essa característica que ela naquele momento acabou por pôr em prática e que lhe ajudou e que a ajudou a vencer aquele desafio. E quem diz persistência diz coragem, diz empatia. Empatia é uma coisa tão importante hoje em dia no mundo. E as crianças são mestres em mostrar empatia umas com as outras. Às vezes, nós quando começámos o projeto pensámos que se calhar era um conceito pouco compreensível, mas não foi nada disso. Pelo contrário, acho que é muito mais difícil a um adulto sentir empatia e demonstrar do que uma criança, sinceramente. É tão fácil elas serem empáticas umas com as outras. Também é fácil o contrário. Vemos tudo. Mas lá está, se nós reconhecermos e se lhes dermos este vocabulário e esta consciência de que isso é importante, ser empática é importante, então elas vão agarrar nisso e vão continuar a fazer. Pelo menos é isso que nós assistimos e nós acreditamos nisso, que isso é possível. Também tiveram um outro projeto que foi o On Air, certo? O On Air, sim. Que na altura até foi a Patrícia que explicou que era algo que já era mais para os alunos do terceiro ciclo, se eu não estou em erro. Sim, foi para os alunos mais velhos. Falavam numa rádio. Como é que era esse projeto? Então, o projeto chamava-se Semear Valores On Air, foi uma das academias Gulbenkian do Conhecimento, foi um dos projetos que foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e neste caso também pela Câmara de Cascais. O projeto corria numa escola em Cascais, em Alcabidez, na Escola Secundária Ibn Mucana. Teve a duração de 3 anos, acabou agora, este ano letivo, exatamente, agora em 2022. Acabou agora e o objetivo era, através da implementação de uma rádio escolar online, procurar desenvolver nos jovens algumas competências, entre elas a criatividade, a resolução de problemas e a adaptabilidade. Penso que eram estas as competências a desenvolver. E fizemos-lo através da criação de uma rádio escolar online. Passámos sempre aos alunos, no princípio, o modelo das virtudes e forças de caráter, como um tema matriz que depois iria ser utilizado também ao longo dos programas de rádio. Convidámos os alunos a fazer diversos programas de rádio. Podiam ser sempre temas escolhidos por eles. Imagino que gostavam do tema qualquer, sei lá, futebol, por exemplo. Houve alunos que falaram sobre futebol. É um sonho, gritar golo, não é? Então juntavam-se um grupo e faziam uma pesquisa sobre o tema que gostavam, produziam um guião de modo a que houvesse um diálogo e não fossem para o estúdio assim sem chão, sem rede, porque claro. Era a primeira vez e nós não somos profissionais de educação, nem os alunos. Quanto tempo é que eles tinham as aulas que precisassem. Podiam ser 2 aulas, 3 aulas para preparar o guião. No fundo, dávamos-lhe o tempo que precisassem para preparar esse guião. E depois, então, íamos para o estúdio gravar. A maior parte dos alunos acabaram por optar por uma coisa que eu acho que foi excelente, foi trazer pessoas para serem entrevistadas. Portanto, foi uma forma... Ainda ontem estive a ler... fizemos depois no fim um inquérito de satisfação para perceber quais eram as coisas que tinham mais gostado e quais tinham sido os maiores desafios, a que é que podiam mudar, se pudessem, o que é que teria sido diferente. E uma das coisas que eu percebi que era mais comum, a resposta era que gostaram muito de ter a possibilidade de trazer pessoas de fora para poderem conhecer a história de vida dessa pessoa. Trouxemos pessoas de vários sítios. Algumas até eram bastante conhecidas. Tivemos o Nilton, por exemplo. Foi entrevistado por uns alunos do 12º ano. Tivemos a Roberta Medina, do Rock in Rio. Tivemos mais, agora não me está a ocorrer, mas tivemos algumas pessoas assim conhecidas e depois outras mais anónimas, inclusivamente professores da escola. Os próprios professores que foram também contribuir e falarem um bocadinho sobre a sua vida. E também mostrarem que também, para além de serem professores, são pessoas e têm uma história de vida para contar. E eu acho que isso foi interessante para os aproximar e olharem também para o professor de uma forma diferente. Portanto, foram 3 anos de um trabalho intenso para nós e para os alunos e para os professores que nos acompanharam. Tiveram sempre ajudando a levar isto para a frente. E pronto, e agora terminou. E não penso em tomar o projeto? Neste momento acabou o financiamento e acabaram também as academias. Portanto, acabaram, quer dizer, já não há novamente a abertura de concurso.
Mas pronto, nós agora construímos conhecimento em torno deste assunto. Ainda ontem eu dizia à Patrícia, neste momento nós somos em Portugal as pessoas que mais sabemos sobre isto. Porque 3 anos a trabalhar neste formato, com esta metodologia de passar os temas, ajudar os alunos a construir guiões, pô-los a gravar na rádio, depois os programas passam numa grelha de programação diária, depois e ficam mesmo em podcast na SoundCloud. Portanto, todo este processo que foi feito ali, nós podemos fazê-lo em qualquer parte do país, não é? É só, no fundo, ajudarmos a replicar ou a melhorar aquilo que nós já sabemos também, que houve coisas que podiam ser melhores. Estamos sempre a aprender, mas podemos fazer isto em qualquer parte do país. Se pudessem, ali naquela escola já não será mais, mas pode, seria espetacular. sim. Eu acho que seria uma experiência fantástica. Estamos receptivas a isso também. Se alguém estiver a assistir ao Manhãs TV e estiver interessado, depois tem que entrar em contacto aqui com as nossas convidadas. Exatamente. Vocês têm um projeto novo, nós vamos passar um vídeo que é acerca do Pirata Osório e do papagaio Gagaí. Sim. Então nós vamos passar este vídeo que trouxeram até o nosso programa e voltamos já para comentar. Okay? Boa, obrigada. Estamos já. Nos mares da China. Corria uma brisa morna. O pirata Osório e o seu companheiro de aventuras Gagaí descansavam no navio que balançava suavemente. A sua melhor amiga era Preggy, uma preguiça daquelas que dorme 20 horas por dia. Preggy estava esparramada na popa a roncar profundamente. Os 3 amigos tinham passado longas horas no mar à procura de pistas sobre o mapa do tesouro e estavam exaustos. O avô de Osório tinha-lhe deixado um pedaço do mapa onde estavam desenhados alguns riscos confusos. Osório sabia que para chegar ao tesouro precisava da outra metade do mapa. Mas onde é que está o resto do mapa? Quem é que o tem? Como é que vamos descobrir? Quem é que nos pode ajudar? Oh, são flechas! Estamos a ser atacados! Não vais conseguir! Não vais conseguir! Não vais conseguir escapar! Vou sim, vou conseguir. Ora bem, opções. 1. Desistir e render-me. Ok. 2. Lutar até morrer. Ok. 3. Atirar-me ao mar e fugir. Isso não é conseguir. Todas significam derrota. Pois é, estou a ficar sem tempo. Eles aproximam-se. Continuamos a nossa viagem. Venham daí connosco descobrir o tesouro. Até eu fiquei com curiosidade em saber onde é que está o tesouro agora. Está a ver? Isto é material espetacular. Então, eu até pensei que na realidade fosse a Patrícia que estivesse a fazer assim a voz do papagaio Gagaí. É parecida, não é? Parecida, tinha uma certa semelhança, não sei. Mas pronto, já me disseram que não é. Então, este projeto é o vosso mais recente, certo, Pirata Osório? Este é o mais recente. É um audiobook que lançámos este ano. São 8 histórias. Não são acompanhadas de imagem. São 8 histórias, tudo relacionadas com o Pirata Osório? Tudo são as aventuras do Pirata Osório. São aventuras da aprendizagem e são áudio. Portanto, não são acompanhadas de imagem, que é um desafio. Mas achamos que esta inovação pode vir a trazer muitos ganhos às crianças e às suas famílias. E é engraçado porque ajuda também cada um a ter um pouco da sua... criatividade e imaginação dentro desse projeto, porque eu lembro na altura, nos cinemas, eles diziam para nós fecharmos os olhos, ouvirmos uns sons e não tinha vídeo nenhum a passar e nós tínhamos que ouvir e pensar o que é que está a acontecer. Sim. Eu achei isso uma experiência super interessante e então o audiobook tem essa vertente da criatividade e imaginação. Apela muito ao imaginário das crianças. Há algumas imagens associadas que aparecem no site e aparecem em alguns jogos que acompanham as histórias, cada uma das histórias, mas a ideia é mesmo essa, é mesmo a criança ouvir as histórias, porque a essência é essa, é ouvir uma história contada. As vozes são feitas todas pela mesma pessoa, por uma atriz, nossa amiga, que é a Susana Vitorino, e depois tem os sons, os efeitos sonoros associados a cada cena que é contada. Curiosamente também foi um parceiro com quem nós trabalhámos na Semear Valores da Onés, na rádio, com o Alexandre. Pois, porque acrescentar efeitos que acrescentou os efeitos sonoros e, portanto, quando a criança ouve, é apelar a esse imaginário que joga com esta experiência que é um bocadinho imersiva
e imaginar as cenas, imaginar como é que o pirata se move, como é que ele faz, as expressões dele, as emoções dele, como é que interage com o Gagai, que é a outra personagem muito, muito amigo do pirata, com a Prega, que é a melhor amiga deles, e levar a que a criança sinta e viva, também experimente um bocadinho dessas emoções e dessas aventuras. Porque as crianças adoram histórias, não é? Exatamente. Sempre, pronto, uma filha chega àquela hora, é os porquinhos e o lobo e é o gato, que tem lá um livro de gatos para contar histórias, eles adoram isso. E aqui, ao mesmo tempo, de forma assim discreta, podemos até subliminar, mas é uma coisa boa, passamos estes valores. Lá está, será que eu devo desistir? Ou seja, só que eu vejo que esta primeira história era acerca de resiliência. Sim, também. Que mais pontos é que vocês tocam nos 8? Sim. São 8 histórias. Sim, são 8 histórias, têm a duração de cerca de 13 a 15 minutos cada história. E vai buscar muito estes conceitos do mindset de crescimento, que é a persistência, o tentar de várias maneiras, utilizar diferentes estratégias, pedir ajuda quando não estamos a conseguir, fazer uma pausa e manter a calma quando estamos já numa fase em que parece que estamos num beco sem saída e estamos quase desesperados, então vamos fazer uma pausa, acalmar, voltar a pensar sobre o assunto. Eu vou oferecer esse livro a muitos amigos meus da minha idade, não é preciso de ser a crianças, muitos da Também minha idade pode estão a precisar do Osório o Pirata. Também pode ser. Mas pronto, há vários conceitos que aparecem, nomeadamente esta ideia do tentar várias vezes para conseguir atingir o objetivo, o acreditar muito em mim, ter muita fé que se eu me esforçar, se eu tiver diferentes estratégias, se eu experimentar várias vezes e persistir, eu vou lá chegar. E mesmo que não chegue, eu não chego ainda. É um caminho, não é? Toda a nossa aprendizagem é um percurso, não termina. E, portanto, se eu errar hoje, isso vai servir para eu aprender e fazer de outra maneira e melhor no dia seguinte. Então é muito este conceito, sim, da resiliência. As histórias, da forma como estão, também apelam muito à capacidade de concentração das crianças. Lá está, porque não têm o estímulo visual, não têm o vídeo a passar ou as imagens a passar. E isso é muito comum hoje em dia, as crianças ficarem muito presas a um ecrã. Sim. E não se ouvirem, não é? E não se sentirem quase. E eu acho que as histórias contadas e ouvidas puxam muito para essa componente da concentração, do estar ali um bocadinho só a ouvir mais do que outra coisa, mais do que a ver ou a ser estimulado visualmente. Sim. Este livro, mais ou menos de que idade é que é aconselhável? Nós já temos tido crianças a partir dos 5 anos a gostarem muito das histórias. Portanto, dos 5 aos 10, 11 anos são o alvo destas histórias, deste audiobook. Ok. O que eu acho também interessante quando nós falamos acerca do audiobook, não é? Lá está essa questão de podermos desligar um bocadinho dos ecrãs, até porque hoje em dia as crianças estão agarradas, né, à televisão, como você mencionou, estão agarradas ao tablet, estão agarradas a tudo. E depois, eu não sei, às vezes fico a pensar que as crianças não se desenvolvem tanto, fecham tanto naquele mundo perfeito, né, porque os animados e as coisas que aparecem no YouTube para as crianças, é um mundo perfeito. E tivemos até um psicólogo clínico, uma vez ele teve-nos a dizer aqui no Manhãs, que as crianças que estão muito ligadas a isso, sobretudo nos primeiros anos de vida, acabam por não saber lidar com frustrações. Né? Porque elas aprendem a um mundo perfeito da televisão, dos animados. E aqui vocês dessa forma estão a mostrar, não, olha, há adversidades, há estas coisas, o que é que nós podemos fazer? E lá está, tem que ser histórias, porque a criança não vai para uma formação académica com um professor de barbudo, né, que fala um português que nem eu consigo perceber bem algumas palavras, tenho que ir ao dicionário. É com histórias, é com exemplos, é de forma muito suave, mas realmente é algo que eles absorvem. Olha, realmente se ele fez isto, então eu vou seguir o exemplo do pirata Osório quando for a minha vez. É assim que eles absorvem a mensagem. Sim, a ideia é essa. A ideia, de facto, é estas 8 aventuras contam, no fundo, a vontade do pirata Osório e dos seus amigos de encontrarem um tesouro. Mas o percurso até lá não é linear, não é? Passam por adversidades, passam por muitos obstáculos, passam por aventuras inesperadas, por situações inesperadas que acontecem. Eu não quero levantar muito o véu, porque senão vou estragar a surpresa às pessoas que ainda não ouviram e quiserem ouvir. Mas a ideia é essa, é ao longo dessas 8 histórias
encontrarem formas de encarar de forma positiva e com uma evolução constante o ultrapassar dessas adversidades e desses obstáculos e ajudarem-se mutuamente. Acontece muita aventura no mar. O mar, como sabemos, muita coisa pode acontecer, desde animais marinhos que nos aparecem, às tempestades, aos barcos que ficam estragados, têm alguma avaria, enfim, muita coisa pode acontecer. Como na vida, não é? A vida claro. também é assim, também tem coisas que nós não estamos à espera, mas temos que lidar com elas e temos que caminhar constantemente, não é? Não vamos parar porque agora aconteceu alguma coisa e eu vou desanimar. Claro, tenho os meus momentos e vou desanimar e tenho que viver esse desânimo e essa frustração. Mas depois também tenho que conseguir ultrapassar, não é? E utilizar ou canalizar essa energia da melhor maneira. E os pais têm que pensar nisso, porque normalmente a escola, não é para a criança aprender disciplinas, não é para a criança formar essas forças de caráter e essa endurance e ser essa pessoa, não é? O amanhã que vai ser forte para resistir a esses altos e baixos da vida. O pai tem que pensar como é que eu educo o meu filho nesse caminho. E esse material que vocês têm, que todo o semear valores, essas ferramentas que vocês criam, é para os pais também, não é só para pensarem, para os professores, para quando estiverem lá a brincar com os alunos. Não, os pais podem e devem de adquirir. É para todos. Todos os que lidam com crianças e têm a missão de as educar. Não é? Portanto, não é só para professores, não é só para pais, é para ambos. Como é que quem quiser adquirir o audiobook, como é que o pode fazer? Através do nosso site também, vai à loja, semearvalores.pt, entra na loja e depois tem lá audiobook Pirata Osório, acho que é mesmo assim que aparece. São 8 histórias, pode comprar as histórias todas, as 8 histórias, como pode comprá-las uma a uma, 2 a 2, 3 a 3, aquilo que for. Vai tendo descontos por comprar em quantidade. E pronto, é uma coisa que se pode ouvir no carro, por exemplo, em viagem. Sim. Não é? É uma coisa fácil, é um recurso que facilmente se põe à disposição em qualquer cenário. Pode ser uma viagem de carro, pode ser quando estamos antes de ir para a cama, por exemplo, em vez de estarmos a agarrar um livro, também podemos pôr essa história a passar. Eu não sei se as crianças vão gostar muito de ouvir à noite, só porque eu vou explicar. Eu acho que as histórias são tão giras que dá vontade de ouvir a próxima. Então, já estou a perceber. Então tem que ser... em vez de eu ficar calma para dormir... Não é que as crianças não vão gostar, os pais é que não vão gostar. Pronto, os pais querem que a criança durma e ela está ali a querer ir ser um marinheiro e aventurar-se pelo mar. É espetacular. É que o pacote está mesmo bem feito. Eu acho que nós tivemos a sorte de encontrarmos as pessoas certas para fazer isto. Para já, a imaginação da Kalpna, que... É a mãe de tudo isto. A imaginação dela é que produziu esta maravilha. E depois tivemos a Susana com a sua voz e tivemos o Alexandre com os efeitos sonoros. Então isto cria E tivemos o Paulo Condessa. O Paulo Condessa, é verdade, também. Que é um escritor, um poeta, que me ajudou imenso a montar as tramas, não é? As 8 tramas. E a Rita, que fez as ilustrações dos jogos que acompanham as histórias. E de facto foi aqui um trabalho super coordenado, apesar de eles não se conhecerem e até terem trabalhado nas suas partes individualmente, mas depois o produto final tem muito de cada um deles e revela muito esse trabalho completo, não é? Demorou muito a conseguirem chegar às 8 histórias, sim? Deu algum trabalho? Um ano e tal, talvez, não é? Sim, desde a primeira vez que falámos sobre o tema. Sim, um ano e meio, talvez, entre ter então vocês estavam aqui no Manhãs de TV e já tinham essa na manga? Assim, estávamos a gravar. Na verdade, estávamos a gravar. Mas estas histórias já vêm desde o tempo em que a Kalpna tinha as crianças dela mais pequeninas e inventava as histórias para os seus filhos. Acho que ela não falou nisso também, acho que era interessante. Não. Sim, foi quando nasceram os meus filhos, havia sempre aquela vontade que eles tinham de que a mãe contasse uma história. E para mim era um momento, de facto, eu na altura tinha uma vida muito diferente, trabalhava muitas horas, e quando chegava ao final do dia era aquele momento em que eu estava com eles e tinha mais brincadeira. Portanto, para mim era muito, muito importante ter aqueles momentos. Eles pediam para contar histórias e eu inventava estas histórias do Pirata Osório e dramatizava com eles, não é? Por exemplo, sei lá, estamos a ser atacados, vamos nos esconder no porão, íamos todos para debaixo da cama. E brincava com eles a contar as histórias, mas é como a Mafalda está a dizer, são tão emocionantes e há tanto suspense
que dá vontade de ouvir a próxima. E, portanto, isso acontecia sempre. Mamãe, conta só mais uma, mas vá lá, só mais uma. E era horrível porque não os conseguia adormecer. E acabava por me boicotar a mim mesma. Mas eu acho que era porque eu também gostava imenso de estar com eles a viver isto. E pronto, e vêm daí estas histórias. Por exemplo, Gagaí, o nome surgiu porque o meu filho mais velho não conseguia dizer a palavra papagaio quando estava a aprender a falar. E, portanto, dizia Gagaí. E então o papagaio bem ficou... fofinho, acho que até deve ter melhor do que estar a dizer o papagaio. Gagaí. Pronto, Gagaí é o papagaio. Portanto, vem muito destas ideias que desenvolvia com eles e desta brincadeira. Foi daí que que vieram as histórias. E é muito interessante porque as crianças, pelo menos a experiência que eu tive com as minhas, e eu acho que todas as crianças têm muita curiosidade sobre aquilo que se passa à volta delas. Umas podem ser mais tímidas, mais introvertidas e não se aventuram logo, mas há uma curiosidade muito natural nas crianças, para saberem, para experimentarem, para perceberem. Eu, por exemplo, não era uma criança muito extrovertida que experimentasse e que se atirasse, mas isso não quer dizer que eu não tivesse a curiosidade e que não sentisse vontade de perceber o que é que se estava a passar. E quando é dado esse estímulo e é dada essa abertura para a criança aprender em segurança, sabendo que há risco, porque há risco, não é? As crianças, sei lá, trepam às árvores, sobem aos muros, há sempre aquele sentimento no pai e na mãe que ele vai se magoar ou vai acontecer alguma coisa que eu não quero que aconteça. Claro. Mas faz parte o dar essa liberdade para correr determinados riscos. Faz parte da aprendizagem deles, não é? Ontem, por exemplo, eu fiz o jantar, eles começaram a comer e o meu mais velho gosta de comida um bocadinho mais condimentada e resolveu pôr pimenta e depois arrependeu-se, mas pronto, ficou com a boca super quente e a arder e aflito, mas faz parte, ele para a próxima já não vai fazer, não é? Para a próxima já aprendeu. E é um bocadinho assim, é um bocadinho o compreender que se eu errar, o compreender que se eu fizer uma coisa que, olha, não correu bem, faz parte e vamos continuar a aprender. É o nosso aprendizado, não é verdade? Como é que tem sido o feedback em relação ao Pirata Osório? O que é que as pessoas dizem? É curioso, nós fizemos nós lançámos as histórias e eu estava sempre muito ansiosa para saber o feedback das crianças. Os meus filhos é suspeito, não é? Porque eles conhecem as histórias desde que são bebés e, portanto, adoravam. Por exemplo, eles viram este vídeo e diziam, ai, isto está com suspense. Eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir. E eu disse, já sabes, não é, querido? Tipo, já conheces a história. E tem sido muito isto, tem sido muito o pedir a próxima história. O feedback tem sido muito positivo. Tem sido estas questões da confiança, da resiliência, do acreditar. Também traz alguns temas difíceis. Depois, quando as pessoas ouvirem, vão compreender o que é que são estes temas difíceis. Porque fala de alguns momentos que não são fáceis, há tomadas de decisões que eles têm que fazer, que os heróis têm que fazer, nomeadamente entre o tesouro e outra componente da vida, e são tomadas de decisões difíceis. E, portanto, apela aqui a alguma reflexão também e àquilo que é realmente importante para cada um de nós. E às vezes o tesouro não é o mais importante para nós. Então, o feedback tem sido muito positivo e tem sido muito nesse sentido. Das crianças quererem aprender mais e viverem mais esta experiência muito auditiva, muito sonora. Pirata Osório difere então um bocadinho, por exemplo, do livro Yuki, o robô sem coração. Com coração. Desculpa, sem coração não. Isso nenhum tem, não é verdade? O robô com coração já fala mais acerca da amizade, não é? Portanto, por cada livro, audiobook, por cada material que vocês tentem criar, querem sempre acrescentar outras forças, como é que é dizer, outras ideias, outras aventuras, outras experiências, continuar a passar estas mensagens das 24 forças de caráter, não só, mas de várias formas, não é? Porque o Yuki é mais retratar as amizades, certo? O Yuki fala, este em especial fala sobre amizade, aliás, é os superpoderes da amizade, que não são mais do que 7 forças ao serviço da amizade nesta história. Nós procuramos... Como existem temas que são para nós muito queridos para comunicar, para levar aos outros, nós escolhemos estes heróis para passar esta mensagem. O Yuki está mais ligado a passar as forças de caráter e os valores, e o Pirata Osório mais dedicado a passar este mindset de crescimento. O não desistas, podes aprender com os erros, não consegues ainda,
experimenta de outra forma, pede ajuda, outra estratégia. Portanto, temos aqui os nossos bonecos, as nossas ilustrações infantis. As vossas ilustrações são muito bonitas. Feitas pela mesma pessoa, Rita, pela Rita Correia, que nós gostamos muito. E eles é que são o nosso porta-voz para levarmos a nossa mensagem e abraçarmos a nossa missão, não é? Através destes recursos. O Yuki é um robô com coração. Peço desculpa, eu estava distraído. É um robô com coração, porque precisamos também de ver que a tecnologia tem que nos servir e não pode deixar-nos também sem coração. É um livro que fala sobre sete forças de caráter, que não são mais do que 7 valores: a bondade, a criatividade, a empatia, o humor, o entusiasmo, a honestidade e o perdão. Portanto, são estas as forças de que fala este livro. E o que fizemos este ano letivo que passou e que vamos continuar agora neste próximo que está a começar, é levar esta história às escolas, através de uma iniciativa que nós chamamos Yuki na Caravana, porque existe mesmo uma caravana. Vocês têm mesmo caravana? Aqui, ó. Ok. Mas existe mesmo. Isto é uma réplica daquilo que nós temos, tem 1,5 metro. Nós levamos mesmo a caravana, um Yuki com quase 1 metro, assim, faz parte do nosso cenário para contar a história. A caravana que nós levamos tem mesmo as janelas abertas. Aqui tem os personagens, mas a 3D tem mesmo as janelas abertas para depois, no fim, as crianças poderem espreitar a janela e tirarem fotografia. Que é aquilo que eles mais gostam, depois no final é todo a tirar fotografia, muito giro. Então, Yuki na Caravana é o nome destes encontros de leituras que nós levamos às escolas. Temos ido mais até primeiro ciclo, é onde nós gostamos de deixar esta história. Também pode ser para os mais pequeninos. Nós temos educadores a comprar o livro, mas eu não faço ainda para pré-escolar, porque é uma história ainda um bocadinho comprida, algo complexa, e eu sinto-me mais à vontade, até porque a minha experiência é mais com crianças de primeiro ciclo, portanto eu sinto-me mais à vontade para dialogar com eles. E é uma história que também tem aqui um jogo. O livro tem um jogo de pistas no meio da história e nós fazemos juntos esse jogo de pistas, portanto há uma grande interação e no fim, de uma forma muito natural e muito simples, ficamos todos a perceber o que é o perdão, o que é a honestidade, o que é o entusiasmo e a criatividade e a empatia. E é uma forma leve e lúdica de levar estes conceitos às crianças. E tens de falar sobre a meditação. É verdade. Pois é, não me lembrava disso. Há uma meditação nova. Entretanto, o Yuki também é muito criativo e fala comigo, porque não sou eu que faço as coisas, é ele que faz através de mim. O Yuki tem-me inspirado para fazer algumas meditações, portanto, essas meditações do Yuki, quem quiser pode usufruir delas no YouTube. Sim. É só escrever meditação Yuki e aparecem as 3 meditações. A primeira é a meditação da manhã, que está mesmo relacionada com esta história. A segunda é a meditação pela paz, que foi criada na altura em que começou então o conflito na Ucrânia e que me levou a sentir muito essa necessidade de pôr cá fora essa meditação, que é meditar pela paz. E a terceira, que é mais recente, que é a meditação dos guardiões, que é assim um bocadinho mais mística, mais misteriosa talvez. Mas também tem tido um bom feedback das crianças, porque é como se elas mergulhassem num mundo imaginário que todos nós temos, e elas também, ainda mais apurado que o nosso e mais inocente, mais livre, menos formatado que o nosso. E outro dia recebi um feedback de uma professora... Peço desculpa, temos uns segundinhos ainda, só para terminar, está bem? Sim. Recebi só um feedback muito bonito que ela tinha posto a meditação para as alunas e tinham dito que tinham feito uma meditação e que tinham encontrado um mundo dos guardiões muito bonito e mágico. E pronto, foi assim muito reconfortante saber isso. Eu estou ansioso para seguir esta entrevista, eu vou ao YouTube que eu quero... É só vir ao YouTube e está lá tudo. Eu quero ir pesquisar, quero ir buscar. Nós estamos mesmo a terminar o programa, ainda tinha mais algumas perguntas, mas vai ter que ficar para uma próxima vez. Claro, sim. Rapidamente, se quiserem entrar em contato com vocês, como é que o podem fazer? Podem fazê-lo através do nosso e-mail, semearvalores@gmail.com. Podem ir até ao nosso site também, semearvalores.pt. Têm lá todos os nossos contactos e redes sociais. Facebook, Instagram e LinkedIn. Certíssimo. Estamos à espera. Mafalda e Calpna, muito obrigado por terem vindo. Obrigada a nós. Gostamos muito de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. E sempre quiserem vir, estão bem-vindos. Muito São convidados. Obrigada.
Nós vamos nos despedir por aqui. Eu disse que trazer convidadas especiais e muito simpáticas para si. É um projeto que de certeza que tocou no seu coração. Aqui em Crianças nós Manhãs da Vez adoramos. Quem será o próximo convidado? Você vai ter que saber pelas nossas redes sociais. Nos despedimos por aqui, mas contamos consigo no próximo programa com mais temas e convidados fantásticos. Um grande abraço, um resto de um bom dia e não se esqueça de semear valores. Até à próxima.